E para fechar exatamente essa parte de eletrodinâmica, essa primeira parte, né, de fundamentos, vamos falar sobre potência. Entenda uma coisa, o conceito inicial de potência, ele é fundamental, ele serve para ligar praticamente todos os conteúdos dentro da física. Então nós vamos usar potência dentro da parte que relaciona-se com cinemática, dinâmica, energia. E quando eu falo em energia, eu penso também em calorimetria, enfim. Nas aulas lá pra frente, eu vou fazer um resumão para você, tá? Depois que você tiver visto exatamente energia mecânica, já tiver visto toda a parte de calorimetria, já tivermos falado da eletrodinâmica, do conceito de eletrostática, enfim. Quando nós tivermos trabalhado bastante com a de energia, vou fazer um resumão para você enxergar as possibilidades que você tem para trabalhar com esse conceito tão interessante que é a potência. Mas vamos lá, o que você tem que saber sobre potência? Primeira coisa, potência tem a ver exatamente com a rapidez com que se fornece energia para um sistema. Entenda, imagina que eu tenho agora dois carros e esses dois carros vão subir uma mesma ladeira. Entendemos que, por exemplo, eu tenho um carro com motor 1.0 de um lado, e do outro lado eu tenho um carro com motor, por exemplo, 5.6. Nossa, motor grande. Já sabemos que carros que têm motores grandes, né, geralmente são mais potentes. Mas vamos pensar da seguinte maneira para que você entenda. Se os dois carros forem subir a mesma rampa, e vamos pensar que os dois têm a mesma massa, que os carros são originais de fábrica e que os pilotos vão acelerar ao mesmo tempo, nós entendemos que os dois carros são submetidos à ação da gravidade do mesmo planeta. Então, ambos precisaram da mesma quantidade de energia para fazer essa subida. A diferença é o tempo, tá? O carro que tem um motor maior consegue mais energia, ou a mesma energia nesse caso, tá? Num tempo menor. Então, quanto mais rápido eu consigo uma energia, quanto mais energia eu consigo em um menor tempo, mais potente eu sou. Entenda? Quando pensamos em um fogão, por exemplo, se eu vou aquecer uma quantidade de água, é muito mais rápido aquecer na boca do fogão, que é maior, porque ela fornece mais energia. E aí eu consigo, naquele tempo, tá, ser mais potente. Freezers, congeladores de padaria, de doceria, de alguns locais que preparam alimentos congelados, eles trabalham com supercongelamento. Alimentos que congelam com uma velocidade absurdamente pequena, um tempo muito pequeno, muito rápido. Tá? Então, dizemos que se ele tem a capacidade de dar energia ou de tirar energia em um tempo pequeno, esse equipamento é muito potente. Essa é a ideia. Tá? Então, vamos anotar esse conceito aqui para a gente começar a entender. Eu entendo, então, que potência, que será representado pela letra P, tá? Um P maiúsculo, potência, vai ser nada mais, nada menos do que a quantidade de energia fornecida durante um certo intervalo de tempo. Bem, como eu te falei em partes anteriores, lembra, se eu estou falando em intervalo de tempo, não é algo instantâneo, não é naquele instante, tá? Logo, é muito comum aparecer aqui o eminho, tá? E aí a gente fala que nesse caso você teria uma potência média. Não preciso ficar toda hora indicando isso, mas é bom que você tenha exatamente esse parâmetro de reflexão. Se aparecer potência média, é aquela potência que eu já estou acostumado a calcular. A diferença de uma instantânea para uma média é que instantânea é naquele instante, tá? No tempo t, em um segundo. Se eu pensar em intervalo de tempo, vai ser um grande intervalo de tempo, tá? Então, quando eu falo a palavra média, lembra que eu já te falei isso em outras aulas, tá bom? Eu estou falando de algo médio, não é exato, médio. Bom, maravilha. E as unidades de medida, como ficam? Tá? Primeira coisa, tempo. Sistema Internacional de Medidas, o tempo sempre será dado em segundos. Então tá aqui, segundos. Energia. Sistema Internacional, nós sabemos que energia vai ser fornecida para a gente em joules. Então tá aqui, J. E aí, juntando essas duas na minha relação matemática, energia pelo tempo, joules por segundo. Então, potência, energia, joules, pelo tempo em segundos. E isso tem nome, tá? Em homenagem a um dos caras que fez grandes estudos e que desenvolveu o conceito de cavalo-vapor, tá? Nós chamamos a questão de energia pelo tempo de watts. E representamos pela letra W. Tá? Então, tá aqui watts.
unidade que foi dar homenagem a esse britânico, né, que desenvolveu o famoso conceito de horsepower, né, que é o cavalo a vapor, que vamos citar em outros pontos aí como exemplo, mas vamos deixar isso para a parte mecânica, que lá é mais interessante para a gente. Aqui nós vamos buscar interpretações diferenciadas. E nesse caso, eu vou te oferecer duas possibilidades. A primeira delas seria o conceito de energia, tá, observada nas contas de luz. Nós chamamos exatamente isso aí de energia consumida. Eu quero que você entenda uma coisa. É muito comum você encontrar numa conta de luz a famosa relação matemática ou unidade de medida, certo? Que aparece para você em quilowatts/hora. Muito comum isso acontecer. O importante é que você entenda o que significa quilowatt-hora. Olha só, multiplique isso aqui em cruz, tá? Se eu multiplicar isso aqui em cruz, fica a energia vezes, quando não tem nada embaixo, como se tivesse o número 1, né? Então, ΔE vezes 1, ΔE. Tá? Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo, tá? Então, ΔE, que é a energia, vai ser igual potência vezes o tempo. Então, potência vezes o tempo. Então, quando eu falo para você em quilowatt-hora, eu estou falando para você de uma unidade de energia. Tá? Entenda isso, muito importante. Mas a potência está em quilowatts e o tempo está em horas. Deixando bem claro para você, tá? Vou anotar aqui do lado, pequeno pontinho para você poder observar. Tá? Quando eu falo em quilowatts, eu estou falando em 1000. Tá? Então, 10 a terceira watts. Isso é muito importante. Quilo nada mais é do que 1000. Em grego, lógico. Tá? Mas vale 1000. Tem outros múltiplos que nós também trabalhamos. É interessante que você conheça eles? Lógico. Tá? Se eu pensar em outros múltiplos que podem aparecer para você, e no caso de potência isso é muito comum, tá? Eu vou demonstrar para você agora exatamente o que nós chamamos de múltiplos. Na aula anterior, eu relacionei para você os submúltiplos. Mostrei o mili, micro, o nano e o pico. Agora eu te mostro o outro lado da moeda, certo? Os múltiplos. Os múltiplos, nesse caso, também, os principais, são apenas 4. Quais são? São quilo, são mega, giga e tera. Tá? Esses são os conceitos de múltiplo que você tem que saber. Tá? Quanto que vale cada um? Então vamos lá. Quilo é a mesma coisa que 10 elevado à potência 3. Ele representa 1000. Mega é de milhão. Lembra de Mega Sena? Mega Sena é um jogo que só se sorteia prêmios de milhão. Então, mega, milhão. Tá? Então, 10 elevado à potência 6, 10 à sexta. Giga é bilhão. Tá? 10 elevado à nona. E se eu pensar em tera, eu estou falando nesse caso aí de trilhão. Então, eu estou pensando em 10 elevado à potência 12. Tá bom? Lá nos submúltiplos, eu te mostrei até o 10 a menos 12. Agora eu estou te mostrando 10 elevado à potência 12. Tá bom? Outros valores eu vou te mostrar em outras aulas, onde elas forem mais necessárias. Tá? Entenda que avaliadores pensam assim: você está na era da tecnologia. Hoje, a velocidade de uma internet, de um celular, de uma memória, um computador, de um HD, de um sistema SSD, tá? Não importa qual você estiver pensando. Trabalho exatamente com o quê? Tá? Kilobytes, tá? Aqui, ó, kilobytes. Cara, nem se trabalha mais com isso, tá? Eu trabalho com gigabytes, daí pra cima, né? Memória de computador tá tudo em terabytes, tá bom? Então, quer dizer, o cara entende que se você está na era da tecnologia, da informação, o mínimo de conhecimento que você tem que ter é a informática que te rodeia, tá bom? Então, esses aqui são conceitos que é interessante você guardar. Legal. Coloquei para você os pontos que nós necessitamos. Mostrei para você que a energia consumida que vem na conta da CPFL, né, no caso do estado de São Paulo e outras operadoras que tem por aí em outros estados, as companhias de força e luz, elas trazem a sua conta em quilowatts-hora. E que quilowatts-hora representa energia.
Outro ponto que é interessante você saber é a representação que isso pode te levar. Nas aulas passadas, nós falamos sobre corrente elétrica e tensão elétrica. Quem era a corrente? Eram os portadores da energia. Quem era a tensão elétrica? A energia, que é a corrente, que os portadores levavam para o aparelho. Essa é a ideia. Tá? O que eu falei para você? 1 ampere. Então, uma carguinha levando energia. Quanta energia? A minha tomada tem 110 volts. Então, cada uma carguinha que passa lá, a cada 1 segundo, ela ganha 110 joules de energia. Certo? É esse conceito. Tá bom? Pensando dessa forma, nós vamos fazer substituições agora envolvendo corrente elétrica e tensão. Mas, Jabur, como você vai fazer isso? Vem comigo, vou te mostrar. Primeira coisa, eu quero que você pense aqui. Se corrente elétrica é igual a carga que passa num fio durante um certo intervalo de tempo, eu vou começar fazendo exatamente aquela multiplicaçãozinha básica, né, em cruz. Se eu fizer essa multiplicaçãozinha básica em cruz, como é que ela vai ficar para mim? Vai ficar da seguinte maneira. Ó, tchuc-tchuc, logo eu posso afirmar para você que tempo, que sobe multiplicando, corrente desce dividindo, é a mesma coisa que carga dividido pela corrente. Pronto. Essa é uma relação. Então, se o tempo é a carga pela corrente e tensão elétrica, ou diferença de potencial, a voltagem que nós falamos, era a energia fornecida para cada carga. O conceito novamente será aplicado. O que eu tenho aqui? Eu tenho simplesmente, multiplicando em cruz, que a energia é igual à diferença de potencial vezes a variação da carga. Olha que top! Isolei. Aí você está se perguntando, né? Tá, e por que você fez isso? Continuou não fazendo sentido para mim. Então a gente parte para a última parte. E aí que surge o famoso então. Juntando essas informações, eu penso assim. Então, quando eu olho para a potência, que nada mais é do que a energia fornecida em um certo tempo, eu vou substituir essa função e como é que ela vai ficar para mim? Tá? Nesse caso, eu substituindo aqui, eu vou representar minha potência como sendo potência igual energia. O que eu escrevi sobre energia ali? Eu escrevi que a energia é a diferença de potencial vezes a variação da minha carga, correto? E falei para você exatamente que a questão do tempo poderia ser igualada, nesse caso, com a carga pela corrente. Nota aqui, carga pela corrente. Fazendo os extremos pelos meios, como conhecemos, tá? Então, ó, vou multiplicar aqui os extremos pelos meios, quando não aparece nada embaixo, como se tivesse o número 1, tá? Então tá aqui bonitinho. Logo, eu posso reescrever isso aqui de que maneira? Eu posso colocar aqui potência é U vezes o I, então eu vou colocar o I aqui na frente, ó. I vezes o delta Q, né? Multipliquei tudo isso aqui com tudo isso aqui, tá? E aqui, delta Q vezes 1, delta Q. Pronto. Feito isso, delta Q dividido por delta Q corta. Já era. E como é que ficou a sua regra de potência agora? Direcionada para a eletrodinâmica? Tá aqui, ó. Tua potência é o produto da corrente vezes a tensão. Famosa regra do pintinho. E o pintinho, piu. Certo? Essa é a ideia, tá bom? Então, esse é um dos conceitos mais utilizados. Depois você vai ver as adaptações que vão aparecer também, mas aí associadas com a resistência elétrica, que nós vamos ver na próxima aula, que nós vamos falar sobre leis de Ohm. Aí eu vou te falar da primeira lei, da segunda lei, mas a primeira lei, U igual a I, é muito importante. E aí eu vou cruzar com isso aqui e vou te dar todas as possibilidades que você precisa para trabalhar potência dentro de um circuito elétrico. Ok, galera? Então, até a nossa próxima aula.